meu nome é Yasmin, se você ainda não me conhece, muito prazer e seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou psicóloga formada no Brasil e eu moro na Califórnia há 5 anos, onde eu fiz mestrado em terapia de família e casal e atuo como psicoterapeuta. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é que foi a minha experiência no mestrado aqui nos Estados Unidos. Gente, eu acho que esse vídeo eu poderia ficar aqui falando com vocês o dia inteiro, porque tem muita coisa pra falar. E assim, já de adianto, né, pra mim foi uma experiência incrível poder estudar fora, né, num outro país, com pessoas totalmente diferentes de mim, entender, encontrar uma outra cultura. Foi assim uma experiência que me mudou como pessoa, como profissional. E sinceramente, se eu pudesse, eu queria que todo mundo tivesse essa experiência, porque é uma experiência realmente única. Obviamente que teve muitas dificuldades também, não foi um mar de rosas, mas foi uma experiência muito boa. Não porque foi fácil, né, mas porque foi desafiadora, mas também muito recompensadora. Então vamos lá, em termos de desafios, né, com certeza um dos maiores desafios para mim foi a língua. Quando eu comecei o mestrado, eu não tinha ideia do que eu estava, o que estava me esperando. Eu tinha o meu inglês ali de cursinho, entendia bem, mas eu não conseguia falar e me desenvolver muito bem, né? Porque eu não tinha muita essa prática. Então eu não sabia. Eu decidi tentar ir para ver como é que ia acontecer, o que ia dar. E aí eu lembro da minha primeira aula, dia 6 de setembro de 2018. Gente, eu entrei numa sala com umas outras 15 pessoas, todo mundo falando inglês, a aula totalmente em inglês. E assim, eu vou dizer pra vocês, no início do mestrado, eu consegui absorver, vamos dizer assim, 60% do conteúdo da aula, porque eu não entendia tudo. Eu tentava, eu prestava muita atenção, mas assim, não é... Gente, uma das coisas mais difíceis pra mim foram as piadas. Eu não entendia as piadas que os professores contavam. Tava todo mundo lá rindo, gargalhando, e eu assim, tipo, o que tá acontecendo? Não entendia as piadas, não entendia muito bem o que tava se passando, mas, né, eu me esforçava, eu tentava, e por conta disso, né, eu levava muito mais tempo pra estudar as matérias, né, então as leituras, para quem lia, né, quem já tem o inglês aí fluente, lia uma vez, eu precisava ler umas 3 vezes o mesmo conteúdo para poder realmente entender e processar aquilo na minha cabeça. Então eu levava muito mais tempo estudando. E lembrando que nessa época eu também trabalhava. Então, assim, era bem puxado, fazia muitas coisas e tinha que me dedicar muito, porque era absolutamente tudo em inglês. Uma outra coisa também que eu sentia que acontecia era que quando eu precisava perguntar alguma coisa na aula, às vezes as pessoas não me entendiam. Gente, sim, eu tô falando aqui honestamente com vocês porque é uma coisa que acontece. As pessoas não me entendiam por causa do meu sotaque, então às vezes eu tinha que me explicar, me reexplicar até o professor ou a pessoa conseguir me entender. Às vezes eu ficava me sentindo mal por isso, porque eu sentia que eu parava um pouco ali o tempo da aula para fazer as pessoas me entenderem, mas era o que eu precisava, né? Era o que eu precisava ali e sinceramente eu nunca senti nenhum incômodo de nenhum professor. Eu sempre tive um acolhimento muito grande no meu mestrado, então assim, foi, apesar de eu sentir aquele desconforto interno, nunca teve ninguém dizendo, ninguém discriminando ou fazendo pouco caso, todo mundo sempre tentou me ajudar muito. Uma outra coisa também que foi muito interessante foi que para você entrar no mestrado em psicologia, né, em counseling, você não precisa necessariamente ter uma faculdade em psicologia. Né? Algumas faculdades podem ser um pouco mais restritas quanto a isso, pode ser que ele peça, né, que a pessoa tenha um background aí em alguma área humanas, mas na minha faculdade não. Tinha gente de todo tipo de área que vocês possam imaginar. Tinha gente de tecnologia, engenheiro, tinha gente de marketing, tinha artista, tinha gente de todo tipo, sabe, de carreira previamente ali no mestrado. Então era muito rico, né? Tinha pessoas que realmente estavam vendo psicologia ali pela primeira vez. Então isso também ajudou a construir aí uma visão muito diferente, muito única, porque eram pessoas de várias carreiras e também tinham pessoas de vários lugares do mundo diferentes. Lembro que eu estudei com 2 pessoas de Israel, a minha amiga que era de Honduras, tinha China, tinha
muitas pessoas de nacionalidade diferente ali, então isso também tornava o curso ainda mais rico. E é isso que eu falo, né, que como que é uma experiência transformadora, porque eu acho que no Brasil a gente só lida ali com brasileiro. Querendo ou não, apesar da diversidade, é uma visão de mundo muito única. Quando a gente está num país assim tão diversificado como os Estados Unidos, que tantas culturas vivem juntas, a gente tem essa oportunidade de estudar, de ver como que funciona, como que outras pessoas enxergam o mundo. Então, acho que ter gente de diferentes backgrounds e de diferentes países ajudou também a tornar essa experiência ainda mais rica, porque tinha muito essa questão desse debate, né, sobre as diferentes formas de ver o mundo, de se enxergar no mundo e de conduzir aí a nossa vida. Essa é a parte da minha experiência, né, pessoal, mas como é que foi a questão das matérias? Eu já falei pra vocês, acho que anteriormente, que eu fiz faculdade, né, no Brasil, e eu também fiz pós-graduação. Eu fiz a minha pós em terapia de família e casal. Na PUC também, fiz 2 anos de pós e fiz um pedacinho aí do mestrado na PUC também. Então, quando eu fui começar o mestrado, eu já tinha um bom conhecimento. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito foi esse meu conhecimento prévio, porque eu vou dizer pra vocês, muita coisa que eu comecei, que eu vi no mestrado aqui nos Estados Unidos, eu já tinha visto no Brasil. Então, o mestrado tinha essa ênfase muito grande em terapia de família e casal. Eu tava praticamente, principalmente no início, estudando de novo inglês, algo que eu já havia estudado em português. Toda essa questão da terapia relacional sistêmica, Minuchin, terapia estrutural, todas essas teorias aí da abordagem sistêmica, coisas que eu já tinha visto no Brasil antes, estudado com profundidade, eu só estava revendo em inglês. Então foi legal também para rever algo que eu já sabia em inglês e isso me ajudou muito a tornar as coisas um pouco mais simples. Mas isso foi mais no início. Depois aí no andar da carruagem eu comecei a ver coisas que eu não tinha visto no Brasil também, muita coisa de desenvolvimento, de clínica, né, de saúde mental, de como é que funciona a questão da estruturação da clínica de saúde mental aqui nos Estados Unidos, a questão da cultura também, essa é uma coisa muito importante. Eu sei que atualmente está rolando aí todo um movimento para não precisar mais, não tornar mais exigência mestrado ou doutorado para profissionais de fora que vêm para os Estados Unidos. Só que eu acho que eu aprendi tanto em relação à cultura no meu mestrado, que se eu não tivesse feito mestrado, eu não teria noção disso quando eu comecei a minha prática clínica. Então, meu mestrado também foi muito focado na cultura, como que né, foi a história dos Estados Unidos, como que as pessoas foram aí, né, se desenvolvendo, o que elas carregam, né, como carga relacionada a questões históricas, né, como é que a cultura mesmo foi formada. Então, pra mim, isso foi uma das coisas mais ricas e um dos grandes diferenciais também no mestrado que eu não teria se eu não tivesse feito mestrado. Então, de certa forma, eu acho que é extremamente necessário para profissionais da psicologia terem que estudar um pouco aqui nos Estados Unidos antes de poderem trabalhar, porque é um novo mundo, é uma nova cultura e isso a gente só aprende quando a gente convive, né, com essas pessoas e também quando a gente estuda sobre. Então, tivemos muitas aulas de cultura que a gente teve que apresentar trabalhos, né? Tudo isso também foi muito importante na minha formação. E aí, como é que eram as minhas aulas? Eu também escolhi a faculdade que eu escolhi porque as nossas aulas eram à noite. Eu precisava trabalhar durante o dia, então eu tinha que ir para uma faculdade que as aulas eram à noite. E isso não são todas, tá? Muitas faculdades as aulas são durante o dia, que torna um pouco mais difícil você conseguir trabalhar. Mas as minhas aulas eram 4 vezes na semana, de 6 às 9 da noite. Então era um pouco assim puxado, porque eu trabalhava o dia inteiro e aí eu ia pra faculdade no final do dia e a gente geralmente tinha 3, 4 matérias ali por trimestre, né? Que também é trimestral, diferente do Brasil, que geralmente é semestral, aqui é trimestral. Então a cada 3, 4 meses a gente muda de matérias, né? Então, assim, eu fazia 3 a 4 matérias por trimestre e eram 4 horas de aula aí por dia. E também o meu mestrado, ele era considerado híbrido, porque a gente tinha 2 matérias lá, né, na faculdade, pessoalmente, e 2 matérias online. Então tinha dias que eu não precisava ir na faculdade, geralmente eu ia 2 vezes na semana, e o resto das aulas eram feitas no computador. Aulas ao vivo, né, mas do computador. Então, foi isso. E questão de provas, eu não tinha muitas provas, porque eu acho que é mesmo dos Estados Unidos essa coisa de no mestrado, doutorado, você não ter tantas provas, mas eu tinha muitos trabalhos.
Eram muitos trabalhos, toda semana a gente tinha que escrever, era muita escrita, né? Leitura e escrita eram as principais coisas. Sempre artigos para escrever, projetos para fazer, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, apresentação, debates, tudo isso foi muito presente e era muito frequente. Era realmente um trabalho atrás do outro. Eu também tinha um professor que eu gostava de passar quiz. Toda a aula dele tinha um quiz. Sim, e era o meu professor favorito, tá, gente? Mas ele era muito bom e ele passava esse quiz porque ele queria ter certeza que a gente tinha lido o conteúdo, né? O quiz era pra testar o nosso conteúdo, porque a leitura do conteúdo, né? Porque toda aula você também tinha capítulos pra ler, textos pra ler, né? Então, ele queria ter certeza que você estava preparado para a aula seguinte, porque como a aula é muito curta e o conteúdo é muito conteúdo, porque assim, é muito conteúdo, a maior parte das coisas você vai ter que estudar por conta própria. Então, para você chegar na aula não sabendo nada, não tendo ideia do que o professor vai falar, não vai ajudar você. Para que você possa, né, aproveitar bem o conteúdo ali do mestrado, você já tem que ler antes da aula e chegar na aula já tendo um conhecimento para poder perguntar, fazer essas perguntas, debater, questionar e poder realmente ter um conhecimento ou uma discussão mais rica ali do conteúdo. Também tinha, né, toda a questão das notas e tudo mais. Mas eu acho que era isso, era muito mais trabalho do que prova. E no final, né, do mestrado, a gente também tem que fazer um projeto, né? Um projeto, não, no meu caso, porque o meu mestrado foi clínico, não era pesquisa, mas eu tinha que pegar um paciente meu e fazer todo um trabalho de fundamentação teórica e desenvolvimento de proposta terapêutica ali para aquele paciente. Eu tinha que pegar os principais queixas, os principais problemas, colocar à luz de uma teoria e escrever, né? Desenvolver ali aquela fundamentação teórica com base na queixa do meu paciente, nas teorias que eu usava para guiar o meu trabalho e, enfim, escrever sobre aquilo. Esse foi o meu projeto final do meu curso. E, uma outra coisa. Nesse mestrado também em counseling que eu fiz, você tem que fazer estágio. E é uma outra coisa também que vai variar de faculdade para faculdade. Tem faculdades que eles terminam todas as aulas antes, em 2 anos, e aí você tem um terceiro ano que é para você fazer o seu estágio, né? Que você precisa fazer 1 ano de estágio. É o nosso estágio profissional que a gente faz na faculdade. Só que aqui é no mestrado, né? O estágio clínico, realmente. Na faculdade que eu fiz, eram 2 anos e 3 meses do curso completo. Era o primeiro ano só com matérias teóricas e o segundo ano você fazia matérias e fazia o estágio, né? Porque isso fazia com que você terminasse um pouco mais cedo. Você não precisava ficar 3 anos na faculdade. E eu também escolhi a faculdade por conta disso, né? Que eu queria terminar rápido. E aí, no meu segundo ano, então, eu fiz o meu estágio. Todo mundo é obrigatório fazer estágio, e você também tem uma aula de estágio, que é a aula que você vai para discutir os seus casos clínicos com seus outros colegas de turma. Também, gente, é uma coisa muito rica, porque é muito prático, sabe? Assim, você vai realmente praticar tudo que você está aprendendo. Como eu disse, a parte teórica é muito de você estudar por você mesmo. O professor vai te dar ali o que é essencial durante a aula, te ajudar, né, a construir com base no que você já estudou. Mas a parte prática é muito presente, é muito debate, é muito... como é que se fala? Roleplay, sabe? É como se fosse uma dinâmica que você vai simular atendimento. Eu tive uma aula que era o meu terror, assim, da minha vida. Era uma aula só sobre simulação de atendimento. Durante todo o trimestre, você atendia um aluno, né, que era o seu paciente ali, você criava uma história falsa, onde você era o terapeuta e o aluno era o paciente, e você gravava, você precisava gravar toda a sessão, e o professor recebia a gravação dessa sessão fake, nessa sessão falsa, para te avaliar como terapeuta e te dar dicas. Olha, isso tá bom, isso precisa melhorar, você precisa ir por esse caminho, eu faria essas perguntas. Então, era muita exposição, e era o meu terror porque, né, era tudo em inglês, era a primeira vez que eu tava fazendo aquilo tudo em inglês, e era gravado, né, então também tinha essa pressão a mais, mas deu certo no final, tudo só me ajudou a crescer e desenvolver ainda mais como terapeuta. Então, mas o que? Acho que é isso, né, gente? Não sei se tem mais alguma coisa que ficou, mas se você tem alguma pergunta sobre o meu mestrado aqui nos Estados Unidos, manda aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E novamente eu digo pra vocês, fazer um mestrado fora é uma experiência incrível, é uma experiência transformadora que enriquece muita gente, tanto pessoal quanto profissionalmente, dá
literalmente uma nova visão de mundo, assim, pra gente. Então eu sou extremamente grata por ter tido essa oportunidade e acho que se é o seu sonho, se é algo que você tem vontade, não desista, porque realmente vale muito a pena, tá bom? Então é isso, deixa aqui no comentário alguma pergunta caso você tenha. Curte esse vídeo se você gostou, já se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele amigo psicólogo que tem o sonho em estudar nos Estados Unidos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.